Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Sou Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa e também o host da nossa conversa. Receba aqui ao meu lado Delano Rios, que é editor-geral. Seja muito bem-vindo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Só isso? Só isso. É porque você falou, agora eu tava me desconcentrando porque eu lembrei que eu estou de crachá. Eu vou deixar o crachá aqui hoje. Tá ótimo. A gente recebe aqui hoje, Delano, Apolo Vix, que é vereador, deputado estadual e secretário também da Proteção Animal. Vai explicar um pouquinho também como é que está sendo esse trâmite, que ainda é uma coordenadoria, né? Mas se tornará aí uma secretaria aqui da Prefeitura de Fortaleza. Seja muito bem-vindo, é um prazer para a gente recebê-lo aqui para uma pauta que é tão importante, né? Que é tão necessária e que as pessoas acompanham assim com muito afinco também. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui levando conscientização para as pessoas, né? E realmente é uma pauta muito importante, onde a gente precisa focar bastante, porque existem muitas lacunas. Então acho que a gente vai ter um bate-papo bem produtivo aqui hoje. Que massa. Só uma breve introdução aqui, uma breve apresentação. O Apolo é natural de São Paulo, né? E mais construiu a sua trajetória marcada pela superação e dedicação à causa animal aqui em Fortaleza, né? Desde criança demonstrou um vínculo especial com os animais, sem distinção de espécie, né? Dentro da ONG Abrigo São Lázaro, Apolo se dedicou ao respeito e à reabilitação de animais vítimas de maus tratos e abandono, promovendo aí adoções responsáveis na capital cearense. Em 2020, ele deu início à sua trajetória política, candidatou-se a vereador de Fortaleza. Em 2022, concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PSD e recebeu mais de 30 mil votos, né? 30.119 votos, ficando como segundo suplente do partido, né? Em 2024, ele foi eleito vereador de Fortaleza com 12.772 votos, reafirmando seu compromisso com a causa animal e com a população também, de modo geral, né? É o atual secretário da Proteção Animal aqui de Fortaleza, vai explicar também um pouquinho como é que estão esses trâmites iniciais na gestão municipal, mas eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, né, que está ali intrínseca, né, ligadíssima com o Abrigo São Lázaro e tem, assim, mostra muito por que você está onde você está hoje. Os animais salvaram a minha vida, Rodrigo. Salvaram a minha vida. Desde pequenininho eu sempre tive esse contato, essa conexão que nem eu mesmo sei explicar, mas eu costumo dizer sempre que todo mundo que está aqui nesse plano tem uma missão e muitas pessoas costumam encontrar a sua missão um pouco mais tarde, outras um pouco mais cedo, e eu acho que esse foi o meu caso. Eu sou natural de São Paulo, saí de São Paulo com 4 anos de idade e vim para Fortaleza, morar com meu pai, com a minha madrasta, com as minhas irmãs. Só nasceu, né, em São Paulo. Meu coração é cearense, né? Você vê que eu nem tenho sotaque, né? Enfim, o meu primeiro contato foi com sapos. Eu nunca tive especismo. Eu lembro que eu pulava o muro da minha casa para pegar os sapos e colocava dentro de uma caixa de sapato, pegava feijão na cozinha, achando que eles iam se alimentar do feijãozinho ali. Eles sempre fugiam, no final sempre chorava. Então, o meu primeiro contato foi com sapos. O meu vizinho tinha uma cadelinha chamada Xuxa. Eu pulava o muro para brincar com a Xuxa. O meu primeiro cãozinho foi um filhotinho da Xuxa, o Sansão. Nunca esqueci ele. E assim, aos 13 anos de idade, eu me assumi, eu sou um homem gay e eu não fui aceito na minha família por conta disso, na minha família biológica, devido à minha orientação sexual. Então, eu fui expulso de casa, eu ainda era uma criança, né, ingênuo, eu não conhecia o mundo. E eu acho que eu poderia ter a possibilidade de não estar aqui hoje. Eu poderia ter morrido, entrado em um caminho muito ruim, na criminalidade, no mundo das drogas. Mas eu acho que, como eu falei, existe uma missão. Então, passei um período de situação de rua, acho que uns 15 dias, e fiquei bolando na casa de um, de outro, até que um amigo meu cedeu espaço na casa dele. A família dele era muito humilde, inclusive, na época, e eu sempre vou ser grato pra ele. O nome dele é Jonas Barbosa. Te amo, Jonas, muito obrigado. E eu lembro que em meados de 2007, o abrigo se mudou pro meu bairro. Eu não vou citar o bairro, porque senão vira um ponto de abandono no abrigo. Mas, enfim. E eu me deparei com a cadelinha que tinha acabado de ser atropelada. Tava na ciclovia ali da Osório de Paiva. A Suzy, assim eu chamei ela, uma SRDzinha preta, porte médio, e ela tava com fratura exposta. Então, como me disseram que o abrigo tinha se mudado pro bairro, não, vou lá no abrigo, vou tentar, né, salvar essa cadelinha. E eu levei a cadelinha e a minha futura mãe abriu a porta. E eu perguntei pra ela recebeu a cadelinha, eu perguntei pra ela se ela tava precisando de gente pra trabalhar. Até porque a gente tava passando muita necessidade na casa desse meu amigo, né? Como eu falei, uma família muito humilde. E eu perguntei pra ela, moça, você tá precisando de gente pra trabalhar? Eu tô aqui, eu tô precisando trabalhar.
Aí ela olhou pra mim, eu era um cibite baleado, bem pequenininho. Nossa, que é horrível essa palavra. Mas enfim, era bem magrinho. E ela falou assim, eu não posso te dar emprego, você tem 13 anos, isso é crime. Só que, gente, eu tava passando muita fome, eu tava com fome. Então eu falei assim, eu trabalho por um prato de comida, se a senhora deixar. E eu acho que isso, de certa forma, sensibilizou ela. Então ela começou a me chamar pra tomar café, depois pra almoçar e pra jantar. Eu aproveitava, né, que quando eu terminava a minha refeição, eu brincava lá com os animais. Na época a gente tinha uns 300 animais na ONG. E com o tempo ela ficou curiosa, cadê teu pai? Cadê tua mãe? Eu perdi a minha mãe com 1 ano e 6 meses, eu era um bebê ainda. E eu contei toda a minha situação pra ela e ela ficou muito nervosa com isso. Ela, não. E, não sei, a minha mãe, ela é estéril. Ela não pode ter filhos. E ela sempre quis ter um filho. Então, eu acho que ela viu naquele momento a possibilidade de acolher, de resgatar outra espécie. Porque ela sempre resgatou animais, cães e gatos, animais de porte grande também. A gente tem parceria com abrigos que resgatam esses animais. E ela me resgatou. E eu cresci dentro de um abrigo, no maior abrigo de animais do estado do Ceará, que é o Abrigo São Lázaro, e fui apelidado de Mowgli, o menino lobo, por crescer no meio dos animais, né? E tudo que eu sei hoje, tudo que me trouxe aqui, eu devo à minha mãe. Ela me ensinou tudo isso. E eu lembro que uma pessoa da minha família, que eu não quero citar o nome, disse pra mim uma vez que ninguém nunca ia me querer. Que só quem ia estender o braço pra mim, a mão pra mim, seria alguém da minha família. E olha só, né, uma pessoa de fora pegou uma adolescente de 13 anos, que poderia ser alguém muito problemático, que estava vivendo em situação de rua. Então ela teve esse olhar de amparo, empatia, e hoje eu sou a Apollo Vix. E 12.772 pessoas quiseram você como vereador da cidade, né? É verdade, isso Como é verdade. representante, né? Exatamente. E eu tive essa passagem breve pelo Legislativo na Assembleia Legislativa, né? Em 2022 eu concorri às eleições para deputado estadual, tirei 30.119 votos. E assumi a suplência. Eu passei uns 3, 4 meses, mas foi bem produtivo, sabe? A gente trabalhou muito. Eu sou muito focado, eu gosto de levar a minha experiência e de fazer esse trabalho a várias mãos. Nunca... Só eu tenho uma equipe. Por trás do nome Apollo Vix existe uma equipe muito dedicada e que pensa junto comigo, que tem os mesmos ideais. Então, um trabalho realizado com protetores, com veterinários, com advogados, pessoas que são da causa animal também. A gente protocolou lá na Assembleia 9 projetos, sendo 2 de indicação, e um deles, que esse é meu, eu fiz sozinho, e nossa, eu amo esse projeto, que é o CCEDA, que seria um centro de captura, esterilização e devolução animal, que eu acho que é o que a gente precisa para realizar um trabalho rotativo e que agregue a curto, médio e longo prazo na causa animal, né? Eu escuto muitas pessoas, a gente tem que ter um abrigo público, mas, gente, um abrigo público não vai resolver o problema, muito pelo contrário, vai ser mais gasto. E por que eu digo isso? É só dar uma olhada, fazer um 360 aqui, que você vai ver a quantidade de abrigos que tem, que estão fechando as portas. Porque esses animais que a gente resgata em situação de rua, eles são SRD, animais sem raça definida. E a maior demanda para adoção é de animais filhotes, animais de raça. Então, eles sempre são esquecidos. Então, na maioria esmagadora das vezes, 98% dos casos, esses animais envelhecem dentro dos abrigos e morrem dentro dos abrigos e ninguém adota. Então, você percebe que se você cria um abrigo público que tem capacidade para 1.000 animais, dificilmente você vai conseguir estar resgatando mais animais, porque aqueles animais vão ficar ali dentro. Então a gente precisa de algo rotativo. O CCEDA seria tipo um espaço, vou dar um exemplo, provisório. A gente resgata 30 animais em pontos de abandono. Exemplo, eu ligo aqui para a Chica dos Gatos, que é uma protetora maravilhosa, que fez um trabalho lindo. Chica, separa para mim aí 15 cães e 15 gatos, ou 15 gatos e 15 gatas. A gente realiza os exames para saber se esses animais estão aptos para adoção, realiza a castração, vacinação, pós-operatório e devolve para aquele local de origem, que é justamente no ponto de abandono onde tem a Chica dos Gatos, para estar observando, assistindo esses animais. E assim a gente vai resgatando, vai acolhendo, vai castrando e vai devolvendo. Vai controlando, né? E ao longo dos anos a gente vai ter um impacto. Né? A gente tem que começar a direcionar as políticas públicas de forma assertiva para a raiz do problema. Porque até então, tudo que acontece, todas as políticas públicas que a gente tem, elas são voltadas exclusivamente para animais tutораdos. Né? Você leva um vetmóvel, um pet Ceará para uma praça e animais tutorados são cadastrados ali. É importante também, mas a gente tem que entender que a raiz do problema, o mais importante, está na rua, afinal eles são os protagonistas. Os animais em situação de rua, os protetores independentes e os abrigos são os protagonistas. Então, como é que eu vou mudar uma situação se eu não foco primeiro neles? E quem realmente está invisível e precisa de amparo? Inclusive, quando eu dou entrevistas, as pessoas costumam me perguntar o que você acha que melhorou em relação à causa animal nesses últimos anos. A gente começou a falar mais, a gente começou a ser mais respeitado, né? A gente não tinha respeito, a gente era visto ali como os doidinhos. Aí são os loucos que enchem as casas de animais e ficam por isso mesmo. E, Apollo,
Eu queria só perguntar um ponto, Apolo, em relação a esse projeto, que é um projeto muito interessante. E de fato, a gente sabe assim, a gente é muita gente, né? Mas algumas pessoas sabem desse impacto, que são os bichos, os animais da rua e tudo, que é uma situação de sofrimento para eles também, enfim. E aí tem impactos, inclusive ambientais, em alguns casos, né? Eu queria perguntar, nesse caso, assim, de um projeto como esse, né? Se você fizesse, como você faz essa descrição, essa devolução, ela também ela não esbarraria numa ideia de quase, sei lá, de configurar um crime ambiental, como é o fato de quando a pessoa abandona? Não. Eu tô falando do ponto de vista técnico. Sim, é muito bom você tocar nesse ponto. Não seria um abandono, porque, como eu tô dizendo, ele seria um centro de captura, esterilização e devolução animal. Tendo em vista que a gente não tem pra onde levar esses animais. Não dá para levar para os abrigos justamente porque as políticas públicas que nós temos, que nós conquistamos ao longo dos anos, eles foram direcionados só para animais tutorados. Porque se a gente tivesse focado desde o começo, desde que a gente levantou essa pauta, que foi justamente por conta desses animais que acabaram sendo esquecidos, a gente não estaria vivendo esse caos. A gente não teria tantos abrigos aí fechando as portas, protetores adoecendo, porque a gente começa protetor. Infelizmente, a gente acaba virando acumulador. Porque são duas vítimas ali, naqueles pontos de abandono e dentro daqueles abrigos. Eu percebo também, voltando para políticas públicas mal direcionadas, eu acho que a gente só tem que organizar, porque a nossa sociedade ela faz tudo de forma atropelada. Eu percebo que quando tem a vacinação antirrábica, por exemplo, sempre acontece mais ou menos ali no finalzinho de outubro para novembro. Vão para os postos de saúde e quem conseguiu levar seus animais levou, quem não conseguiu não levou. Você consegue entender que aquele protetor que está dentro de um abrigo, que tem mais de 1.000 animais, 600 animais, ele está sendo uma vítima porque ele não tem acesso à vacina preventiva da raiva. Aqueles animais não recebem o básico, que é uma consulta veterinária, ou um esquema vacinal. Aquele protetor acaba vivendo dentro de um foco de doenças zoonóticas. Eu, pelo menos, já peguei sarna várias vezes. Verme várias vezes. A minha mãe me passou sarna, porque ela pegou sarna. Então, assim, nós não temos políticas públicas que amparem, de fato, a raiz do problema. E hoje, como secretário, eu estou tentando fazer, eu percebo que eu vou ter que fazer esse trabalho de formiguinha, porque eu entrei na coordenadoria esperando um censo animal. Eu, poxa, não tem um censo. Como é que eu vou trabalhar sem um censo? Como é que eu vou para Brasília pedir emenda, pedir recursos se eu não tenho dados para apresentar? Ah, mas eu tenho dados dos animais tutorados. Eu preciso dos dados dos animais que vivem em situação de rua. E não é um censo de qualquer forma. Eu chego na casa do Rodrigo, CPF tal, RG tal, regional tal, rua tal, bairro tal, você tem quantos animais? 5 animais. 5 animais. Isso não é um censo, isso é um número. Eu preciso saber quantos animais você tem exatamente, a espécie desses animais, quantos receberam um esquema vacinal, quantos não receberam, quantos são castrados, quantos não são castrados, a origem desses animais, você comprou, você adotou, você resgatou em situação de rua, inclusive um censo dos protetores. Também. Aí você me pergunta, um censo dos protetores? Exatamente, porque essa pauta não é só do Apolo Vix, o secretário da Proteção Animal. São de várias secretarias. A gente sabe que a grande parte dos protetores que acolhem esses animais são mulheres periféricas e pessoas da comunidade LGBT. Justamente, acaba alinhando ali porque elas também são marginalizadas, assim como esses animais. Então, a gente acaba tendo esse laço, essa conexão com esses seres que já não sabem falar. Então, eu preciso saber a faixa etária daquele protetor. Eu preciso saber a identidade de gênero. A identidade de gênero porque eu preciso ter dados de quantos da comunidade LGBT eu tenho para Coordenadoria da Diversidade. Essa demanda é para vocês. Secretaria da Mulher, essa demanda é para vocês. E eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo fazer essa integração entre as pastas. A gente está conversando, a gente está alinhando. Como, por exemplo, ano passado aconteceu uma chacina na revitalização ali da Heráclito Graça. Os tratores passaram por cima dos animais comunitários, das casinhas deles. Não, agora eu vou fazer diferente. Eu lembro quando o prefeito me ligou, ele perguntou para mim, me fez esse convite se eu toparia fazer parte da pasta da proteção animal. Você quer ser o meu secretário da proteção animal de Fortaleza? Eu quero. Mas primeiro eu quero que você sente com os protetores. Eu quero que você sente com a minha galera. Eu quero que você escute os desafios de cada um deles. E assim ele fez. Ele ficou 2 horas dentro de uma sala com 37 protetores, ouvindo os desafios de cada um deles. Ali eu me senti abraçado. Então eu vou ter autonomia para trabalhar aqui. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala de um ponto de vista muito concreto, assim, de política pública, que eu acho que é a única forma que a gente tem de resolver um problema real, né? Um problema que impacta o meio ambiente, impacta as pessoas, impacta os animais. Sim. Então, assim, é um problema, né? Tem algum exemplo, assim, que você olha, que você se espelha? Não precisa nem ser no Brasil, mas pode ser aqui também, claro, pode ser no próprio Ceará, né? Nós também estamos avançando muito na temática, né? Em termos
Alguma de cidade política modelo, né? pública, né? Alguma cidade, para a gente tentar vislumbrar assim, o que poderia ser, né? Países Baixos, Holanda. Eu sou apaixonado pela metodologia deles. Hoje eles não têm mais animais em situação de rua. E eles lutam para acabar com a compra e a venda de animal. E eu sou muito a favor disso porque os animais não são mercadoria. E quando você vende um animal, você trata ele como mercadoria, que geralmente são animais de raça, aí entra um outro assunto que é o eugenismo animal. O eugenismo era um movimento que o Hitler, inclusive, era adepto. Isso faz muito mal para os animais. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque a gente vai passar aqui umas 10 horas falando sobre isso, porque eu sou muito tagarela. Mas eles fizeram basicamente isso. E foi justamente na Holanda que eu me espelhei para criar esse meu projeto, o CECEDA. Porque eles fizeram algo rotativo, uma castração em massa. Eles começaram a aumentar os valores dos animais que são vendidos para fazer com que as pessoas se dirigissem até os abrigos para adotar, com campanhas de conscientização, por exemplo. A gente está com o nosso plano de 100 dias já terminado, a gente já começou as integrações com as pastas para levar a conscientização para as escolas, para a rede pública, ou para atingir o público infantil, porque a gente sabe, é clichê essa frase de, mas as crianças são o futuro. Então a criança vai... É verdade, né? É verdade. Então você vai conversar com a criança, o animalzinho ele pode ficar amarrado o dia todo? Não pode. É maus tratos. E sim, essa criança vai levar essa consciência para dentro de casa e vai quebrar um padrão que existe, que é uma cultura que está enraizada, de que animal é objeto, trata de qualquer jeito. Eu comentei isso quando a gente recebeu o Gabriel Biologia, isso, acho que as crianças têm uma coisa meio... Eles são meio ambientalistas por natureza, né? Assim, eu tenho 2 filhos e eles não sabiam que você comprava bicho. Né? A minha mãe tem um cachorro que é comprado, aí eles falaram assim, quando a senhora pegou o Zeca na rua, porque as gatas da gente foram adotadas, eram animais de rua, né? Então eles não... E aí quando eles falaram, eu comprei, eles não entenderam. Como assim? Como assim? Como é que era comprado, né? E eu fiquei pensando, é muito curioso, né? Porque eles... E essa curiosidade, ela é importante, porque a criança, ela tá se desenvolvendo, ela vai começar a entender por que que esse aqui é comprado e esse aqui não é. Esse aqui tem mais valor do que aquele ali? Entende? Então, quando a gente leva a conscientização para as escolas, para as crianças, elas ensinam os pais. E a gente vai quebrando esse ciclo. Porque esse retrato não é de agora, ele é antigo, já está enraizado há muito tempo, né? A gente construiu a nossa sociedade em cima dos animais, inclusive. O primeiro contato que a gente teve com lobos, começou a domesticar, foi há 30 mil anos na Eurásia. Então, assim, a gente acabou, inclusive, se espelhando na forma de caça dos lobos, né? Eles eram muito organizados, então o ser humano começou a imitá-los. E certo dia, as matilhas são muito complexas, né? Existem animais que são retirados da matilha, que são isolados. Uma provável loba seguiu o Homo sapiens até o seu acampamento, pelo cheiro da comida, e ela começou a limpar ao redor, né? Porque eles jogavam os ossos, ela comia os ossos. E começou a proteger ali aquele ambiente de predadores. Aí, opa, isso aqui é bom. Então, certamente essa loba, ela engravidou, ela teve bebês, e os animais que eram mais ferais, eles deixavam voltar para a natureza, e os que eram mais domesticáveis, eles iam ali fazendo aquele trabalho de domesticação e foram distribuindo esses animais para proteger o nosso pasto, a nossa horta, a nossa segurança. Então, a gente construiu a nossa sociedade em cima deles. Então, quando hoje eu entro na secretaria e eu digo, não, eu vou quebrar esse padrão, eu vou destinar um VET-móvel unicamente, exclusivamente para animais em situação de rua e para abrigos. Isso é reparação histórica. Esses animais precisam disso. Eu preciso lembrar que esse não é um trabalho só do poder público, é da sociedade também. Porque nenhum desses animais brotou no asfalto ou deu em árvore. E não existe animal de rua. Existe animal abandonado, vivendo em situação de rua, que foi abandonado por alguém. Então esse trabalho tem que ser coletivo, é de todo mundo. Então a gente leva essa conscientização para as escolas, para os órgãos públicos também, para os servidores, porque a gente sabe que em muitos órgãos públicos e privados, a gente tem colônias de gatos vivendo ali. Depois que eu virei secretário, eu recebo muitas ligações. Olha, aqui tem 40 gatos, tá? Aqui mudou a administração. Então você vem buscar? Não. Esses animais não podem sair daí. Eles são animais comunitários. A gente tem que fazer um trabalho aí. Castração, encoleiramento, vacinação antirrábica, conscientizar também os protetores. Pra você ter ideia, um servidor desse não pode virar a água desses animais, porque isso é crime de maus tratos. Né? Você está privando aquele animal ali de beber água, e você não pode fazer isso. E você também não pode pegar de qualquer jeito. Não, vou pegar esse animal aqui, tem 30 gatos aqui que vivem aqui. Eu vou tirar esse gato e vou levar para outro lugar, eu vou tirando aos pouquinhos. Você vai abrir um efeito chamado efeito vácuo. Porque a sociedade, a estrutura social dos gatos, ela é muito complexa. Então, eles formam um grupo e daquele grupo ali não entra outro gato. É impossível. Se tem 30 gatos numa colônia, vai ter 30 gatos numa colônia. Outro não vai se aproximar. Mas se você tira um gato dali, você abre esse efeito vácuo, que abre espaço para mais de 30, 40, 100 gatos. Então, você vai criar um grande problema.
entende? Um exemplo positivo de como esse trabalho foi feito foi até, eu acho, se eu não me engano, foi até o Gabriel que falou, foi na Gabriel UFC, maravilhoso. né? Na UFC que foi feito um trabalho. Tem achado dos E aí treinos universitários, é uma coisa assim, né? Na qual você tem. É porque ali era, É engraçado. era demais, todo você mundo disputava engraçado. comida mesmo com o eu acho almoço que é isso. com os gatinhos lá. E foi feito um trabalho positivo, né? Ali também eu acho que é um modelo que a gente pode se espelhar para as outras repartições, né? Com certeza. E era como eu estava falando no comecinho aqui. Quando a gente vai perguntar para alguém sobre como está a causa, eu sempre gosto de direcionar. Nós precisamos visitar abrigos de animais. Nós precisamos visitar abrigos. E entrevistar esses protetores e perguntar para eles, a causa está avançando? E ele vai te convidar para entrar no abrigo dele. E você vai ver todas as mazelas que aquele protetor vive. Então, dali a gente vê que a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Pra você ter ideia, as pessoas não sabem o básico de como fazer uma denúncia. Não sabem como realizar uma denúncia. A gente levanta essa pauta há tantos anos. Por que as pessoas ainda não sabem, a grande maioria, como realizar uma denúncia? Por que as pessoas ainda não sabem o que é caracterizado o crime de maus tratos ou não? Mas eu vou dar um exemplo simples. É só se colocar no lugar do animal. E aí? Como é que eu posso dizer que aquilo ali se configura maus tratos? Eu me coloco no lugar daquele animal. Eu uso a minha empatia. Será que eu gostaria de passar o dia com fome? De apanhar? De ficar com sede? E de que alguém pegasse o meu bebê e abandonasse em um terreno baldio? Ou alguém me pegasse com meus filhotes e me jogasse no terreno baldio em época de chuva, na quadra chuvosa? Será que isso seria legal? Não, isso não seria. Será que seria legal eu perder o meu bebê para ser vendido em um pet shop? Como qualquer coisa? Não. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar essa conscientização do zero mesmo, como eu tô falando. Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente. Apolo, deixa eu te perguntar uma coisa. No âmbito dessa questão da secretaria, você falou desse encontro que o prefeito teve com as pessoas dos abrigos, você está destacado muito, inclusive, a importância do diálogo com os abrigos, do trabalho junto com os abrigos, né? Essas secretarias, digamos assim, que lidam com temáticas, com áreas, não sei exatamente como colocar, mas que, assim, que foram marginalizadas por muito tempo, continuam sendo, na verdade, né? Não vamos dizer que não é porque ganhou a secretaria que deixou que o problema se resolveu. Sim. Mas acho que aí a gente inclui tudo. Por exemplo, a gente vê essa questão, por exemplo, da Secretaria da Diversidade, até a própria Secretaria das Mulheres, assim, elas nascem e não nascem do nada, com uma estrutura robusta, com um orçamento vultuoso e tudo, assim. Como é que tá o que é que tá o ponto, assim, o que é que você visualiza que é possível ser feito? Porque, assim, eu entendo que você tá numa história, isso é uma história que se escreve, e por mais otimista que nós sejamos, né, que mais pujante que seja esse primeiro capítulo, ele vai ser um primeiro capítulo. E a gente espera que numa próxima gestão essa secretaria esteja mais robusta, na seguinte, mas a gente sabe que ela não vai nascer com um orçamento zilionário, com estrutura para resolver o problema, digamos. A gente está passando por um momento muito delicado na prefeitura, sim, né? Tem esse problema. Mais de 4 bilhões de reais foram deixados aí de dívidas, então a gente tem que economizar, tem que otimizar. E, exemplo, a minha secretaria só tem 8 milhões. É muito pouco, né? Eu coordeno aqui 2 programas, a Clínica Jacó, que hoje é praticamente um IJF, justamente porque as pessoas não são conscientizadas e não sabem o que é a competência do Estado, o que é a competência do município, a quem procurar. Então, a demanda vai toda para a Clínica Jacó. E os programas dos Vetmóveis, né? Então, são contratos que não são baratos, são caros, são insumos. A gente tem que estar ali de olho o tempo inteiro. Então, o momento agora é de otimizar os trabalhos. Eu, inclusive, acabei esquecendo que eu vou linkando em outros assuntos, eu falei sobre a revitalização que teve ano passado na Heráclito Graça, que passaram. Então, a gente está fazendo diferente. Exemplo, vai ter uma revitalização agora na Lagoa da Maraponga. E ali aos entornos, a gente tem muitos animais comunitários. Nós temos colônias de gatos, nós temos matilhas de cães. E eu fechei a minha primeira integração, fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, porque eu nunca vi isso acontecer. Com o secretário Márcio Martins, que foi incrível, abraçou de primeiro o projeto, e a gente foi mobilizando a Selma, o Bifor e outros secretários para fazer o manejo correto desses animais, revitalizar a área onde não tem tanto tráfico desses animais, a implementação das ilhas desses gatos, né, com material de fácil limpeza, para a gente evitar surtos virais, porque na quadra chuvosa é um momento propício para a proliferação de doenças, né, inclusive zoonóticas, como esporotricose, toxoplasmose, leptospirose, leishmaniose e por aí vai. Então a gente tem que ter um trabalho
de formiguinha, mas a gente está trabalhando junto, como eu falei para vocês. Eu estou muito feliz que todos os secretários estão de mãos dadas em relação à causa animal. E a gente tem revitalização agora na Lagoa da Maraponga, no Parque das Crianças e em muitas outras regionais também. Então, assim, eu estou muito feliz. Então, é como eu te respondendo, o orçamento está baixo, mas a boa vontade de todos os secretários está lá em cima. Mas assim, nesse ponto do orçamento, só insistir num ponto, assim, eu não sei, é uma dúvida mesmo. Tá. Existe alguma estimativa? Eu lembro que eu vou dar um exemplo de um paralelo que para mim era muito marcante, muito didático, assim. Anos atrás, eu sou mais velho, mas ali no começo há uns 15, 20 anos atrás, existia um movimento muito grande das secretarias da cultura, que aí existia inclusive um movimento nacional, de que todo município tivesse uma secretaria e de que elas tivessem pelo menos 1% do orçamento. Assim, dentro do âmbito da causa animal, existe algum tipo de alinhamento ou um ponto meio pacífico no sentido de políticas públicas, né? Da necessidade de se ter, sim, uma secretaria em todo o município, se ter alguma ideia do que seria um orçamento dentro de um contexto geral, um percentual? No caso, a gente poderia ter uma secretaria em cada município? Eu digo porque na cultura tinha essa demanda, né? Na verdade, a orientação era essa. Queria-se isso. Eu acho... E almejava-se 1%, por exemplo. No caso da cultura, projetava-se que 1% era um valor mínimo, que... Eu acho super necessário a gente ter, sim, uma Secretaria de Proteção Animal em todos os municípios, principalmente nos interiores, que a gente sabe que ali o descaso é muito grande. Mas como eu tô te falando, a gente não tem um norte ainda. A gente está construindo, exemplo, eu vou precisar correr atrás de orçamento. Aí lá vai atrás de emendas federais, se eu tivesse um censo animal seria mais fácil, né? Porque eu teria dados. Mas esse trabalho vai ser de formiguinha. Eu acho que o censo, para outros temas também, a gente até detalhou aqui, que é básico, né? Você tem que ter um censo para você conseguir trabalhar e formular as políticas. Daqui a um ano a gente vai ter esse censo, porque vai demorar para construir. Mas já está sendo pensado, já foi encaminhado. Conversando aí com cientistas, veterinários, veterinários, com protetores também. A gente já está mapeando os abrigos de Fortaleza, os pontos de abandono, para a gente começar esse censo. O censo dos animais em situação de rua, a gente vai ter um número aproximado, porque a gente sabe que existem animais que são andarilhos, que hoje ele está aqui e amanhã ele está em outro bairro. Depois ele está em outro município. Então, o censo exato a gente vai ter dos animais que vivem em abrigos, né? Que estão ali protegidos, são trancados ali dentro, a gente consegue contar e ter um número exato. Mas a gente está otimista, né? Como eu falei, está todo mundo colaborando. A gente tem um prefeito que realmente se preocupa. Toda semana eu vou encher o saco dele, vou levar um projeto novo. E ele super apoia, super abraça a causa animal mesmo. E eu tô sentindo isso acontecendo mesmo, porque ele não empata de fazer nada. Ele vai, Apolo. Vai, eu concordo. Vamos trabalhar junto. Sempre alinhando os pensamentos com ele. Perfeito. Deixa eu... continuando nesse ponto, a gente recebeu o Júlio Brise há pouquíssimo tempo aqui, e ele teve uma frase que foi até muito forte, assim, que esse ano não tem como fazer nada, em termos de orçamento. Vamos organizar a casa, mas ele usa até esse termo, né? 2025 tá perdido nesse ponto, né? Não tem como fazer muita coisa porque, enfim, tá com uma dívida aí bilionária, você tem que tocar projetos que já existiam, não dá para também apagar tudo e começar a nova gestão a colocar todos os projetos a partir de agora. Então, assim, a gente sabe desse problema e a gente sabe que no caso da Secretaria da Proteção Animal tem esses dois nortes aí que já existem, que demandam muito orçamento. Mas, assim, se você puder colocar nos próximos 6 meses, nos próximos 8 meses, durante esse ano, né, o que você pretende encampar, assim, pretende colocar como política pública que a gente pode ter, vislumbrando, assim, do que pode ser essa política daqui a 3 anos? Olha, nós teremos agora o primeiro Hemocentro do Nordeste, na Clínica Jacó. Por exemplo, o Hemocentro PET. A transfusão de sangue, por exemplo, para animais é muito complicado, porque uma bolsa de sangue é 700, 800, R$1.000, né? Então a gente... Tá difícil, tá complicado, mas como eu tô falando, a gente articula. A gente conversa com deputados, vai atrás de emendas, apresenta os nossos projetos. Isso é muito importante, porque eu já perdi muitos animais no abrigo, por exemplo, porque a gente não conseguiu pagar uma transfusão de sangue. Você imagina um protetor que cuida de um abrigo, não tem condição de comprar um pacote de ração, para pagar um Uber Dog, que é 5 vezes mais caro que o Uber normal, para levar o animal para uma clínica e ainda pagar uma transfusão de sangue, ele não consegue. Então, a partir de março, a gente vai ter, por exemplo, aí, essa política pública voltada para os animais em situação de rua, de abrigos, para estar realizando essas transfusões. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente perde muitos animais por conta disso. E muitas outras coisas que a gente está ainda programando, está alinhando, está desenhando. Mas como o Júlio Brise falou, realmente a gente está organizando a casa.
Só que eu sou uma pessoa muito imperativa, eu não consigo só organizar a casa. Eu tenho que organizar a casa e pensar em um milhão de coisas. Todos os dias eu recebo 10, 15 protetores lá na secretaria. E como eu falei, eu faço esse trabalho a várias mãos. Traz os projetos de vocês, a gente trabalha junto aqui, vai fazendo emenda e vai resolvendo. A gente está lutando, inclusive, por um fundo municipal para causa animal, porque nós não temos um fundo municipal. Então, a gente precisa desse fundo para quando a gente tiver crimes de maus tratos, a gente possa destinar essas multas para ONGs, para abrigos. Eu quero trabalhar também, inclusive, não temos orçamento? Beleza, mas temos equipe jurídica. Então, eu quero dar apoio jurídico para as ONGs, para ensiná-las, dar um norte para como é que elas podem fazer para legalizar essas ONGs, para documentar, para que elas possam fechar convênios com a prefeitura e receber emendas federais. Entende? Então, tudo a gente consegue fazer no diálogo e quem tem boca vai a Roma. Sim. Só, a gente infelizmente, caminhando já para o final aqui, tem muito, né? Tinha muita coisa para falar ainda, mas eu acho importante pontuar eu acho uma questão, né? Nós tivemos na gestão anterior uma reclamação muito grande em termos de diálogo, né? Entre gestão municipal e gestão estadual. Agora, nós já temos um alinhamento entre as duas gestões e nós temos também uma secretaria da proteção animal do Estado, né? O que a gente pode projetar aí de benefícios, né, de diálogo, por mais que o dinheiro, a grana esteja apertada, de fato, mas parcerias podem surgir, podem também alinhar alguns projetos aí que talvez não sairiam do papel, né? Tudo de bom. A gente tem que aproveitar que agora a gente tem, né, teremos um secretário da Proteção Animal estadual e temos o do município. Inclusive, hoje nós estávamos em uma reunião com a galera da CEPA para a gente começar a alinhar. Inclusive, a gente estava conversando sobre censo, né? Poxa, vai ter o censo municipal, a CEPA faz o censo estadual, né, de outros municípios, que são animais que realmente precisam de amparo também, porque no interior a pessoa não sabe nem que os animais têm direito. Infelizmente. Então, a gente tem que levar esse trabalho. Inclusive, na revitalização da Lagoa da Maraponga e de onde tiver áreas que tenham animais silvestres, a CEPA vai estar presente, porque é a atribuição da CEPA cuidar dos animais silvestres. Então, esse trabalho já vai estar sendo realizado em conjunto com a CEPA. Então, assim, podem esperar grandes parcerias aí. A gente está alinhando, estaremos alinhados sempre, porque a gente não pode cegar o propósito. O propósito é resolver a situação dos animais. E, mais uma vez, o meu propósito é levar a reparação histórica, ensinar e aprender também, que ninguém sabe de tudo, para que a gente possa mudar essa realidade. Para quem sabe, daqui a 10, 15 anos, a gente não tenha mais abrigos superlotados, a gente não tenha tantos animais em situação de rua, a gente consiga acabar com a compra e a venda de animais, que aí vai ser uma luta mesmo, né? De mostrar que esses animais, eles não precisam ser comprados, que não tem diferença de um animal de raça para um SRD, todos são iguais. Então, enfim, eu tô otimista, eu tô muito feliz. E é isso. E a gente torce que dê certo. Isso, Maria. Secretário, eu queria só fazer um pedido. Posso? Eu Claro. queria, para todo mundo que está assistindo, por favor, apoiem os abrigos. Apadrinhem um abrigo. Apadrinhem um protetor. Eu percebo que grande parte da nossa sociedade costuma ser um pouco insensível. Eu sei que às vezes a gente se sente incapaz por não conseguir ajudar um animal. A gente passa por um animal que está atropelado, o abrigo não pode receber porque está superlotado, mas não vira as costas. Você não precisa levar esse animal para sua casa. Mas bate uma foto, grava um vídeo, posta nas redes sociais, posta nos stories, posta no grupo da família, faz uma vaquinha. Ou coloca um pouquinho de comida para ele, né? Às vezes é a primeira vez que aquele animal está se alimentando em uma semana. A primeira refeição dele há dias. Coloca água. Eu costumo dizer que Deus, ele se disfarça de animais, de um animal para testar o coração de um homem. Então, acho que é importante a gente parar de repetir o que Jesus falava e começar a trabalhar, a agir, né? A gente precisa de ação. E os animais não sabem falar. Então, eles são enviados, são anjos que nos ensinam muito sobre o que amar, que nos salvam da depressão. Porque no final, quando eu resgato o animal, eu não estou salvando ele. Ele que me salva. Eu estou aqui porque um animal me salvou. A Suzy. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de amparo e de sensibilidade, empatia, tudo. E o quanto a Xuxa foi importante também lá no começo, né? Nossa, a Xuxa é incrível, né? Conscientizando aí, fazendo um trabalho maravilhoso. Secretário, nós temos um quadro, o nome é Qual a Sua Opinião Sobre? Vai ser rapidinho, o pessoal já tá cobrando aqui pra gente encerrar, mas vai ser rápido. Tá bom. Vão aparecer alguns nomes, já tá bom. Aparecendo, pro senhor comentar rapidinho, Tá bom. né, sobre cada um. Célio Sturdet, né, o deputado federal, nome importante também aí da É importante, causa. E eu sou muito grato ao Célio, porque inclusive eu queria falar pra vocês que quando o abrigo não era documentado, legalizado, a gente sofreu muito, a gente era muito humilhado, né? Então a gente não tinha amparo nenhum. E quando o Célio apareceu, ele nos deu essa força. Então, se hoje a gente consegue fechar um convênio com a prefeitura, se a gente consegue emendas federais para o abrigo São Lázaro, foi porque o Célio ajudou.
Então, minha palavra para ele é gratidão. Próximo, inspetor Alberto, né, vereador de Fortaleza. Horror. Tomara que seja cassado e perca esse mandato, porque foram vários crimes, né? Foi um crime explícito ali de maus tratos, foi postado nas redes sociais, pra você ver como as pessoas não têm medo da impunidade, porque nós não temos exemplo. Então, para mim, uma pessoa que maltrata um animal a troco de nada e ainda faz ameaças de morte, que no caso foi contra o prefeito, eu acho que essa pessoa não deve ser um representante do povo. Não deve. Eu acho que a gente tem que escolher melhor os nossos representantes. Então, pessoal, não importa a sua pauta, a sua bandeira, quando você for votar em alguém, por favor, não fica deslumbrado com um discurso lindo, sabe? Vai pesquisar, coloca no Juiz Brasil para ver se essa pessoa não tem passagem, sabe? E ver se ela realmente tem raízes com a bandeira que ela levanta. Porque esse negócio, eu vou fazer depois que eu ganhar. Vai não, viu? E às vezes o discurso não é tão lindo assim. Então, minha opinião pro inspetor Alberto é... O Evandro, eu prefeito, amo, né? eu amo, ó. Só uma coisinha pra falar pra vocês do Evandro, que muita gente não sabe. Hoje o Abrigo São Lázaro existe por causa da Geusa Leitão. Vocês sabem quem é a Geusa Leitão? Geusa Leitão é pioneira na proteção animal do estado do Ceará. E se hoje nós temos o Abrigo São Lázaro, é por causa dela. Ela conheceu a minha mãe no Barroso. Ela tava com 40, 50 animais e a minha mãe era marginalizada. Ela vendeu tudo dentro de casa. Minha mãe... tipo, cama, TV, geladeira, minha mãe ficou só com a rede e o fogão. E ela aplicava algumas vacinas, ajudava a sociedade, a população, ela ganhava uns trocadinhos, ia no açougue e comprava pele para cozinhar para os animais, porque ela não tinha o que dar. E quando a Geusa viu a situação da minha mãe, logo ela estendeu a mão. Não, você não vai ficar aqui não. E na época a Geusa era presidente da UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, que tinha acesso àquele espaço ali que hoje é o Abrigo São Lázaro e nós temos 1.200 animais. Então, Evandro Leitão é o meu amor, né? É um prefeito que eu abraço, porque ele realmente está segurando a minha mão e está segurando as patinhas de muitos animais aí. Então, minha palavra pro prefeito Evandro Leitão é gratidão também e eu te amo. Tem mais alguém? Esse caso bizarro, assim, no mínimo, a gente né? bota algumas pessoas em alguns temas também, né? Eu tô esperando ela ser presa. Por que ela não foi presa ainda? Não é crime de maus tratos? Só uma multa. Então essas coisas me revoltam, sabe? A minha palavra para a minha opinião aí é revolta mesmo. Tem mais. Fechou. Só isso. Não, esse último ainda bem que não botaram o vídeo, porque é de fato algo bem... Enfim. Grotesco. Secretário, mais uma vez, né, queria agradecer aqui a oportunidade, né, da gente ouvir um pouquinho também das projeções que se tem para essa pauta que é tão importante assim para a cidade de Fortaleza, para as pessoas, né? Então, infelizmente não deu para a gente estender um pouquinho mais, mas também fica o convite, né, para você voltar aqui. A parte 2, a gente sempre deixa uma pergunta ou duas sem ser feitas para você voltar também. Tá bom. Pra gente ter um segundo momento aqui mais proveitoso, mais bacana ainda. Eu que agradeço. Muito obrigado por darem visibilidade para essa pauta. Como eu falei, tem muito a caminhar ainda. A gente ainda está engatinhando. Então, ter jornalistas como vocês que abrem espaço para protetores, que defendem essa pauta, é algo assim louvável, viu? Muito obrigado pelo convite e já aguardo o próximo convite. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado, querido. Te agradecer também, Delano, pela parceria. A gente segue juntos aqui nos próximos temas. Sim, e daqui a pouquinho com transmissão ao vivo. Gravação ao vivo, porque o programa de outro dia, isso. Também não posso deixar de te agradecer pela parceria, né? Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, siga lá. Todos esses assuntos, né, essa entrevista completa, ela vai repercutir no nosso canal, nos nossos canais oficiais também, no nosso site de notícias. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, basta se inscrever, você não paga nada por isso. Aproveita, comenta, compartilha, marca o sininho aqui, né, para receber as nossas próximas entrevistas também, sempre com um convidado, uma convidada interessantíssimos, né, sempre muitos assuntos legais pra gente debater aqui. Então, mais uma vez, grato pela parceria, a gente segue juntos e até a próxima.